道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して E como sempre, mais uma vez, boa noite. Tá certo, gente? Se por acaso vocês falarem alguma coisa no chat e eu não ver, alguém avisa no microfone porque o aplicativo mudou e agora para eu poder ver o que vocês falaram, ou eu vejo na hora ou eu tenho que abrir o chat separado. E aí quando eu abro o chat eu não vejo mais nada. Tá bom? Mas vamos lá, galera. Sejam bem-vindos mais uma vez à gigantesca sala da minha casa, tá? E o assunto de hoje vai ser semelhança, tá? Pelo correto do nosso cronograma, a gente deveria falar primeiro sobre quadriláteros. A gente começou sobre triângulos, depois deveriam ser quadriláteros e depois entrar em semelhança. Mas como a semana passada eu não consegui dar aula e quadriláteros é um assunto muito extenso, eu preferi deixar para a gente fazer essa parte de quadriláteros toda gravada, tá bom? E eu vou disponibilizar para vocês. Não terminei ainda, por isso que ainda não enviei, tá certo? Mas aí a gente pula para semelhança, semana que vem círculo e circunferência, e aí a gente encerra a primeira parte do que a gente queria e vai haver uma espécie de avaliação. Opa! Boa noite, Mariana. Ó, aí depois você vai explicar, né? Aí depois você mostra como calcular, né? Sim, vou mostrar tudo. Mas ó, vai haver uma espécie de avaliação do projeto, tá? Mas não se preocupem, não é para nota, é só para realmente ver se vocês estão conseguindo acompanhar o que a gente está desenvolvendo, beleza? Mas antes eu vou fazer umas explicações, resolvendo questões, vou mandar tudo para vocês bonitinho, beleza? Deixa eu ver aqui que tem alguém falando no chat. Cadê? Tá certo, Agatha. Eu vou parar de olhar esse chat. Então, gente, vamos lá. Vamos ao assunto que interessa, tá? Principalmente para a gravação não ficar tão grande. Olha só. Semelhança de figuras. O que seria isso? Galera, eu vou tentar explicar do jeito mais simples possível. Tá ligado quando tu tira uma foto e dá um zoom? Quando você tira uma foto e dá um zoom, você tem uma imagem ampliada, não é isso? Por exemplo, peguei a minha foto 3x4, mas eu quero aquela foto 3x4 do tamanho de um quadro de parede. Beleza? Então quer dizer, eu vou ampliar aquela imagem. Gente, essas duas imagens, quando eu pego uma imagem e amplio, eu digo que as duas elas são semelhantes, certo? Diferente do que a gente viu na semana retrasada, que a gente viu a questão da congruência. Congruência quer dizer que as duas coisas são a mesma, as duas imagens são a mesma, tá? Semelhança não. Semelhança é quando uma é a ampliação da outra, tá? É tipo eu tivesse pegado uma imagem pequena e feito ela maior. Eu ampliei ela, eu aumentei ela. Então, essas duas imagens, elas serão ditas semelhantes. Tá certo? É como se eu fizesse, por exemplo, aqui, ó. Antes de eu falar do que está aqui no quadro, só para ficar bem claro. Se eu pegasse aqui e fizesse um bonequinho de palito. Certo? E eu fizesse um outro bonequinho aqui de palito maior. Pergunta, essas duas imagens, esses bonequinhos aqui que eu fiz, eles têm uma certa semelhança, não tem? Eles têm a cabeça que é um círculozinho, os braços são palitinhos, o corpo é um palitinho e as pernas também são palitinhos. Essas imagens são semelhantes, de certa forma, não no pé da letra do que a gente vai ver agora. Mas, olha só, e se eu tivesse feito esse outro boneco dessa forma? Essas imagens continuariam sendo semelhantes? Não. Por que elas não continuariam sendo semelhantes? Esse daqui, esse boneco, ele está o quê? Com os braços para baixo. Esse meu outro tem um braço para cima.
Então, quer dizer, não é mais a mesma imagem. Não, esse daqui, esse maior, ele não é uma ampliação do menor. Tá? Esse daqui maior, ele é outra imagem. Por quê? Porque nesse caso o braço dele está levantado para cima. Beleza? Diferente da imagem que eu queria ampliado. Se eu quero ampliar essa imagem aqui, o braço deveria estar para baixo da mesma forma. Certo? Então vamos lá. Então, figuras semelhantes seria mais ou menos isso. É quando eu tenho uma ampliação de uma outra figura. Tá certo? Então olha só. Qual é a nossa definição matemática? Figuras semelhantes possuem seus ângulos correspondentes congruentes e seus lados correspondentes proporcionais. Calma que eu vou explicar. Olha só. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens. Percebam que a aparência delas, elas são semelhantes, aparentemente. Tudo bem. Elas são semelhantes, aparentemente. É como se uma fosse a cópia da outra. Entretanto, essa daqui, ela é maior do que esta. Ok? Então, é como se eu tivesse pegado essa primeira imagem e tivesse ampliado, aumentado ela. Tá bom? Mas não é simplesmente aumentar. Tem que aumentar de uma forma correta para ser proporcional. Como assim, professor? Vamos voltar para o bonequinho de palito. Olha só. Peguei o meu bonequinho de palito. Eu quero ampliar esse bonequinho de palito. Olha só o que acontece aqui. Eu aumentei a cabeça. Aumentei o corpo. E aumentei dessa forma aqui. O braço. Olha para o tamanho desse braço, gente. Olha para o tamanho desse braço. A forma que eu ampliei foi uma forma correta? Não. Por quê? Olha só. Se eu aumentasse esse tamanho do braço, se fosse para fazer dobrado, esse braço aqui eu não fiz dobrado, eu fiz triplicado, quadriplicado aqui, fiz 4 vezes maior do que deveria ser. Se eu quisesse que a imagem fosse o dobro do tamanho da outra, então se cada pedacinho daqui eu quiser dobrar, eu tenho que fazer isso em todas as partes. Se eu não fizer isso em todas as partes, não fica uma ampliação correta. Perceba que essa imagem aqui, esse meu bonequinho de palito e esse, são completamente diferentes porque esse daqui está deformado. Está com um braço gigantesco. A gente chama isso de desproporcional. Tá bom? Então, é necessário, para eu ter a ampliação de duas figuras, é necessário que eu faça essa ampliação de forma proporcional. O que significa isso? Significa que se esse lado aqui, ó, AB, se eu quiser aumentar ele dobrado, se eu quiser o comprimento dele dobrado, então aqui eu vou colocar o tamanho dele dobrado, aqui eu vou ter que fazer com cada um dos lados, eu vou ter que fazer o dobro também. Se eu aumentasse esse lado aqui, fizesse na figura maior o dobro do tamanho dessa, só que esse lado aqui, na figura maior, eu tivesse triplicado, então nesse caso eu faria algo desproporcional. As imagens não ficariam semelhantes, tá? Então, quando eu for fazer semelhança de figuras, é necessário que eu aumente proporcionalmente. Quer dizer, se eu multiplicar aqui por 2, esse pedaço por 2, para dar esse daqui, eu tenho que fazer vezes 2 cada um dos lados. O nome disso é proporcionalidade. Como é que eu posso ver o que seria proporcionalidade? Gente, olha só. Dizer que essas duas figuras têm lados proporcionais significa isso daqui. Eu vou pegar essa medida daqui, que é a figura normal. A ampliada seria essa. Então eu vou pegar essa medida e dividir por esta. Tá bom? Vou fazer o mesmo com esse outro lado. Esse outro lado, AE. Eu vou pegar a medida dele e dividir também pelo AE aqui. Ok? Esse lado é D, eu vou dividir por este lado é D. O lado DC aqui da menor, eu vou dividir pelo lado DC da maior. E o mesmo aqui, ó, do CB, eu vou dividir pelo CB da maior. Tá certo? E, para ser proporcional, todas essas divisões que eu fizer
tem que dar o mesmo resultado. Eu vou chamar esse resultado de K. Tá bom? Tem que dar o mesmo número. Eu pego esse valor e tem que dar o mesmo resultado. Se isso acontecer, então as minhas figuras são proporcionais. Certo? Então as minhas figuras são proporcionais. Repetindo, basta eu pegar as medidas daqui, do menor, e dividir pelo maior. Você pode fazer o contrário também. Pode ser a medida do maior dividida pela do menor. Boa noite, Alan. Certo, gente? Pode fazer. Mas o que interessa é, todas as divisões que você for fazer, tem que dar o mesmo resultado. Se der um resultado diferente, as figuras não são semelhantes. Tá bom? Então vamos lá, ó. K é esse resultado. K ele é chamado de razão de semelhança. Ou também pode ser chamado de constante de proporcionalidade. Quer dizer, todas as divisões que eu fizer, tem que dar esse resultado. Ok? Outra coisa, gente. Os ângulos internos das figuras, eles têm que ser os mesmos. Por quê? Vamos voltar para o bonequinho de palito. Olha só. Se eu quero um bonequinho de palito com os braços abertos, tá? Eu quero fazer uma ampliação dele. Só que na ampliação, o braço que eu fiz está para cima. Quer dizer, eu mudei o ângulo do braço. Ele estava aqui nesse ângulo e eu fiz a ampliação com essa daqui. As imagens não vão ser semelhantes. Já não é mais a mesma imagem, porque mudou o ângulo. Então, se eu mudar um desses ângulos aqui, ó, perceba que os ângulos que estão aqui na minha figura inicial é o mesmo os ângulos que tem aqui na figura ampliada. Se eu tivesse mudado um ângulo, um desses ângulos, a figura teria ficado completamente distorcida. Uma não seria a ampliação da outra, não seriam semelhantes. Tá? Então tem que manter esses ângulos, tem que ser os mesmos. Tá? E além disso, as divisões dos lados têm que dar o mesmo resultado. Se isso acontecer, então elas são semelhantes. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vocês estão com problema na internet? Infelizmente dá essa oscilação na internet. Não sei se está travando para vocês. Mas vamos lá. Então, gente, ó. Esse K é o resultado das divisões, tá? Se eu pegar o valor aqui, os lados da maior e dividir pelo da menor, esse é chamado de K. Ou pode ser o contrário. O da menor dividido pelo da maior. Mas lembra que se você for fazer as divisões, você vai fazer todos os lados da maior dividido por cada um dos lados da menor, ou o contrário, tá? Você não pode misturar. Aí vamos lá. Vou deixar para falar desses dois tópicos aqui no final. Vamos primeiro ver se realmente entenderam o que significa semelhança. Olha só. Aqui eu trago para vocês dois triângulos, tá bom? Olha só, são dois triângulos e eu quero saber se eles são semelhantes. Olha só. Como é que eu vou fazer para saber se são semelhantes? Primeiro, os três ângulos internos que tem, no caso todos os ângulos internos, são os mesmos ângulos? Sim. Esse triângulo aqui, ele tem os ângulos de 90, 60 e 30. E esse triângulo também, 90, 60 e 30. Quer dizer, já começou por aí, ele tem os mesmos ângulos, tá? Ô professor, mas esse triângulo aqui está de um jeito, esse aqui está de outro. É a mesma coisa que eu desenhar o bonequinho em pé e o bonequinho deitado. Certo? É como se eu tivesse simplesmente girado. Mas o que importa é, são os mesmos ângulos? São. Primeira parte da definição de semelhança de figuras está satisfeita. Todos os ângulos internos são os mesmos. Segunda parte. Tem que haver uma proporção, ou melhor, uma constante de proporcionalidade K, chamada K, nesses lados. Então vamos lá, ó. Esse lado aqui, 25, gente, ele está de frente
para o ângulo de 90 graus. De novo, esse lado 25, ele está de frente para o ângulo de 90 graus, tá? Então eu vou olhar para a ampliação, para o triângulo que é ampliado. Quem é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus? É esse aqui, ó, o 75. Então quer dizer, se esse daqui é uma ampliação deste triângulo, então os lados correspondentes seriam 25 e 75. Tá? 25 e 75. Então eu vou fazer a divisão, ó. Vou fazer o contrário, eu vou fazer do maior para o menor, tá bom? Vai ser 75 dividido para 25. Tá? Como eu disse, eu estou verificando se são semelhantes. Ou seja, se esse daqui, se o maior é uma ampliação desse menor. Se for, então o lado ampliado, ó, esse 25, quando eu aumentei, ele virou 75. Por quê? Porque esse 25 está na frente do 90. Quem está de frente para o 90 aqui é o 75. Então, esse 25 seria o 75 quando foi aumentado. Tá bom? Vamos lá. O 15. O 15, ele está de frente para 30 graus. O lado que mede 15 está de frente para o 30 graus. Aí eu vou olhar lá. Qual é o lado no maior que está de frente para o 30 graus? 45. Então, como eu estou fazendo o grandão sobre o menor, tem que dar o mesmo resultado. Para ser proporcional, tem que dar o mesmo resultado. Constante de proporcionalidade. Então, vai ser 45 dividido para 15. Como está faltando só esses outros dois, né, o 20 e o 60, olha só. O 20, ele é o lado que está de frente para os 60 graus. O mesmo acontece aqui, ó. O 60 é o lado que está de frente para os 60 graus. Então vamos lá, vai ser o 60 dividido para 20. Vamos lá. A minha pergunta é: todas essas divisões vão dar sempre o mesmo resultado? A resposta vai ser sim. Tá? Se eu pegar 75 e dividir para 25, gente, o resultado vai dar 3. Tá bom? Porque 25 mais 25 mais 25 dá 75. Se eu pegar o 45 e dividir para 15, também dá 3. Se eu pegar o 60 e dividir para 20, também dá 3. Como todas as divisões que eu fiz dos lados correspondentes deram o mesmo resultado, que é 3, e os ângulos internos das figuras são exatamente os mesmos, eu digo que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Tá certo? Então, recapitulando, verifiquei, para saber se são semelhantes, verifiquei que são os mesmos ângulos. Depois, verifiquei qual lado é correspondente de cada um. Basta você olhar para o ângulo, ó. Esse lado 15 está de frente para o 30, o 45 é o que está de frente para o 30, então eles são os correspondentes. Tá certo? Olha quem é o ângulo que está de frente para esse lado. E aí você vai poder identificar quem é o correspondente de quem, ou seja, quem você vai dividir por quem. Tá certo? Nesse caso, foi o 25 e o 75, certo? Foi o 45 e o 15, e foi o 60 e o 20. Fiz as minhas divisões, vi que todos os resultados dão exatamente o mesmo, ou seja, a constante de proporcionalidade seria 3. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas figuras são semelhantes. Ô professor, mas o que é esse 3? Esse 3, galera, seria mais ou menos assim, ó. Esse triângulo maior, ele é 3 vezes maior do que o menor. Esse triângulo aqui grandão, ele é 3 vezes maior que o pequeno. Essa é a constante de proporcionalidade 3. Tá bom? Quando você faz essa divisão, você descobre ela.
tá? Mas para ser proporcional, todas as divisões que você vai fazer dos lados correspondentes tem que dar igual. Tem que dar esse valor. Não significa que seja 3. Em outros casos, poderia ser outros valores. Poderia ser 2 vezes maior, certo? 3 vezes maior, 5 vezes maior, 1 vez e meia maior, certo? E isso quando eu faço o grandão dividido pelo pequeno. Eu poderia ter feito o contrário aqui, as divisões. Ao invés de fazer 75 para 25, eu poderia ter feito o contrário, 25 para 75. Mas aí eu teria que fazer a mesma coisa nos outros. Teria que ser 15 dividido para 45 e 20 dividido para 60. E essas divisões continuariam dando o mesmo resultado. Tá bom? Como eu fiz do grande para o pequeno, o grande dividido pelo pequeno, então deu 3. Nesse caso, o grande é 3 vezes maior que o pequeno. Se fosse o contrário, daria 1/3. Ou seja, aí eu estaria vendo o contrário. O menor é 1/3 do tamanho do maior. É o contrário. Tá? Eu prefiro fazer do grande para o pequeno. A medida do grande em cima, dividido pela medida do pequeno. Eu prefiro. Certo? Pronto. Gente, isso é semelhança. Agora os dois tópicos que está faltando. A razão entre os perímetros das figuras também será K. O que quer dizer isso? Olha só. Gente, K, a constante de proporcionalidade K, a razão de semelhança K, foi 3. A gente já sabe isso quando a gente dividiu pelos lados, tá bom? A gente já sabe que esse triângulo é 3 vezes maior do que esse. Ele é uma ampliação desse pequeno. E essa razão, ela é 3. Eu estou falando para vocês agora que a razão entre os perímetros também vai ser isso. Como assim? Eu vou somar aqui todos os lados, tá bom? Olha só, eu vou pegar a medida de todos os lados e vou somar. 25 mais 15 vai dar 40. Com mais 20 vai dar 60. Ó. Isso quer dizer que o perímetro aqui é 60 centímetros. Lembrando que é perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno. Tá certo? Então, o perímetro do triângulo pequeno é 60. Qual o perímetro do triângulo grandão? Vamos lá. 45 com mais 75. Dá 80 com mais 40, 120. 120 com mais 60 dá 180. Então, quer dizer o quê? O perímetro desse triângulo grandão é 180. E eu disse para vocês que a razão entre os perímetros também vai ser K, quer dizer, também vai dar 3. Vamos ver se realmente dá? Então, olha só, o perímetro dessa é 180, o perímetro dessa é 60. Aí eu faço 180 dividido por 60. O perímetro dessa dividido pelo perímetro dessa. 180 dividido para 60, adivinha quanto é que dá? 3. Dá exatamente a mesma razão. Para que isso vai servir? Em alguns casos, a gente vai precisar dessa razão e a gente não vai saber calcular o perímetro. Não vai estar faltando informação. Então, mesmo que esteja faltando informação, mas que eu saiba qual é a razão de semelhança entre os triângulos, eu já posso fazer uma igualdade. Eu já saberia qual seria a razão entre os perímetros, mesmo sem saber os perímetros. Tá bom? Então, essa é a parte boa de saber essa informação. Que a razão de semelhança entre os triângulos também vai ser a razão entre os perímetros. Mesmo que eu não saiba quem são os perímetros, mas se eu souber qual é a razão de semelhança, eu sei qual é a razão entre os perímetros. Tá bom? E a outra coisa é que a razão entre as áreas das figuras será K ao quadrado. Quer dizer, se eu calcular a área desses dois triângulos, tá? E eu for fazer a razão, ou seja, a divisão entre a área do grandão sobre a área do pequeno, não vai dar 3. Nesse caso, vai dar 3 ao quadrado, ou seja, vai dar 9. Tá bom? Sempre vai acontecer isso em figuras semelhantes. Então, olha só. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Basta eu fazer a medida da base vezes a medida da altura. Então, vai ser 20 vezes 15. E o resultado você divide por 2.
Essa vai ser a área desse triângulo. Agora a área do outro triângulo aqui. Base é 60, altura é 45. Então vai ser 60 vezes 45 e o resultado divide por 2. Galera, isso é o método que a gente usa para calcular a área de triângulos. Base vezes altura, multiplica e divide por 2. Bom? Aí olha só. Aqui, 20 dividido para 2 dá 10. 10 vezes 15 dá 150. Isso quer dizer, a área desse triângulo menor é 150 centímetros quadrados. Essa é a área do menor. Agora a área do maior. 60 dividido para 30, ou 60 dividido para 2 dá 30. Aí eu faço 30 vezes 45. 30 vezes 45 dá 1.250. Então, a área desse grandão é 1.250. Certo? Se eu dividir esses dois valores, ó, peguei a área desse triângulo, dividi pela área desse, eu nem sei o resultado, gente. Nem sei quanto é que dá, nem fiz a divisão. Mas eu tenho certeza que o resultado vai dar 9, por quê? Pela minha propriedade, que vai dizer o quê? Que a razão entre as áreas, se eu dividir a área do maior pela área do menor, vai dar a razão de semelhança ao quadrado. Como eu sei que a razão de semelhança entre esses dois triângulos é 3, então eu já sei que o resultado dessa divisão vai dar 9, que é 3 ao quadrado. Certo? E aí você pode verificar aí, realmente. 1.250 dividido para 150 dá 9. Se der, então está correto a nossa afirmação. Beleza? Então, novamente, pela última vez para a gente encerrar o assunto, para eu saber se duas figuras são semelhantes, primeira coisa que eu vou observar, os ângulos internos. Se está com o mesmo ângulo, show! Segunda coisa, vou observar quem são os lados correspondentes e vou fazer a divisão desses lados. Em comum, prefiro fazer o maior dividido pelo menor, tá bom? Dessa forma, se todas as divisões que eu fizer der o mesmo resultado, eu sei que esses triângulos são semelhantes, ou que essas figuras, independente se é triângulo, retângulo, quadrado, qualquer outra figura, tá bom? Se todas as divisões derem o mesmo resultado, são semelhantes sim, beleza? E aí as últimas informações é que esse resultado da divisão é a chamada razão de semelhança. Essa razão de semelhança vai ser exatamente a mesma se eu somar todos os lados, certo? Se eu calcular o perímetro e fizer a divisão, vai também dar o mesmo resultado que a razão de semelhança. E se eu calcular as áreas, em algum momento a gente vai precisar disso, tá? Dessa informação, que se eu pegar as áreas e dividir, o resultado vai dar exatamente a razão de semelhança elevada ao quadrado. Se deu 2, vai ser 4. A razão entre as áreas será 4. Se a razão de semelhança for 5, então a razão entre as áreas vai ser 25. Sempre elevado ao quadrado. Tá certo, galera? Então, basicamente, isso é o assunto de hoje. Semelhança. Saber se duas figuras são semelhantes sim ou não. Para saber se são semelhantes, faz isso que eu acabei de citar. Observa ângulos, faz a divisão dos lados, tem que dar o mesmo resultado. Se dá o mesmo resultado, é chamado de proporcional. Tá? Vocês, por exemplo, galera, quando vocês estão fazendo lá maquete, quem aí já fez maquete na escola? Já fez maquete, né? Aí, olha só. Aí você faz a sua maquete lá e tem aqueles bonequinhos. São peladinhos. Aqueles bonequinhos rosinha.
Aí você quer botar o bonequinho lá. Só que aí tu pega... Isso. Aí tu pega o teu bonequinho. Aí tu faz assim, ó. Na tua maquete, tu pega e põe um carro que é desse tamanho. Aí tu põe um carro desse tamanho. Certo? Botou lá na maquete um carro desse tamanho. Aí tu pega o teu bonequinho. O teu bonequinho, ele é desse tamanho aqui. Olha o tamanho do boneco. Pergunta, faz sentido um carro desse tamanho numa maquete e um bonequinho desse tamanho? Ou até pior? Já vi até pior. O cara pega a maquete e faz uma casa, coloca a casa lá. A casa tá desse tamanho. Desse tamanho é a casa que tá lá na maquete. Mas o bonequinho que você coloca na maquete é desse tamanho aqui. O que a gente diz quando isso acontece? Que é algo desproporcional. Por que é algo desproporcional? Porque a gente não seguiu o padrão seguinte. Se a minha maquete... Se a minha maquete ela teve uma escala de 1 para 100, ou seja, cada centímetro da maquete vale 100 centímetros na vida real, isso aqui não está seguindo esse padrão. Por quê? Se eu pegar 1 centímetro de braço aqui, certo? Ele tem que valer, se a minha maquete for 1 para 100, 1 centímetro valeria, daqui na maquete valeria 100 centímetros na vida real. Então quer dizer, se o braço tiver 1 centímetro, quer dizer que o braço da pessoa na vida real tem que ter 1 metro, 100 centímetros. Agora se eu olhar para a minha casa aqui, essa casa tiver 2 centímetros no telhado, isso quer dizer o quê? Que o telhado dessa casa na vida real teria 2 metros. Agora, gente, uma pessoa com um braço de 1 metro e uma casa com telhado de 2 metros, faz sentido? Não, né? Isso é desproporcional, quer dizer, o resultado dessa divisão que a gente fez, a constante de proporcionalidade, é diferente na situação que eu quero e na maquete. Certo? Então, isso é a questão da proporcionalidade. A questão de dar sempre a divisão, dar sempre o mesmo resultado, isso é chamado de proporcional, certo? Se eu peguei essa medida aqui, dividi pela medida daqui, e deu 3, isso quer dizer o quê? Que essa figura é 3, perdão, o contrário, né? Se eu pegar essa medida e dividir por essa, então quer dizer que essa daqui é 3 vezes maior que essa. Agora, se eu fizer a divisão desse lado e dividir por esse daqui, e desse 2, aqui deu 3, mas aqui deu 2. Essa figura não estaria nem parecida, gente. Elas estariam deformadas, elas estariam longe de ser semelhantes. Isso, erro na Matrix. Certo? Elas estariam todas deformadas, não seria a mesma imagem, não seria semelhante. Tá? Por isso que tem que dar, todas as divisões que você fizer, tem que dar o mesmo resultado. Para ser proporcional. Tá bom? Para não acontecer o caso de fazer você quer fazer uma estátua de você, de cimento. Fez a estátua. Mas aí, tudo normal e o braço 5 vezes maior do que o normal. Então está desproporcional. Certo? Pronto. Vou parar aqui a gravação. Tchau para quem está assistindo o gravado.